Olá, pessoal, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui para começar mais uma live nesse domingo, melhorando as programações aí de domingo, sem TV, menos TV e mais live. Brincadeira, é só porque a programação de domingo na TV é muito boa, né? Então a gente vai aproveitar, né, que esse é um dia assim tão bom da gente poder entrar com calma e poder conversar. E aí hoje eu tô aqui para convidar a Maíra do Canto Maternar, que já chegou, já tá dando um oi ali pra gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre soltar a corda, né? A gente vai compartilhar um pouquinho com vocês sobre um receio muito grande que a gente tem de, às vezes, ceder, de, às vezes, ser flexível. O medo de, com isso, cair na permissividade, o medo de perder o controle, né? Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Muitas pessoas me perguntam, mas Mari, se eu ceder, como é que eu vou saber se estou sendo permissivo? Como que é isso? E aí a gente vai poder falar um pouquinho, eu e Maíra vamos conversar com vocês aqui hoje um pouquinho sobre esse assunto. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando e ainda não conhece meu trabalho, eu sou a Mari, eu sou terapeuta ocupacional, faço doutorado em saúde da criança e sempre gostei muito de desenvolvimento infantil, sempre mergulhei muito no universo do desenvolvimento infantil. E na minha prática profissional, eu percebi que os pais, né, gostavam muito de conversar comigo e eu também gostava muito de conversar com os pais, a gente poder trocar mais, né, conversar mais sobre as questões do desenvolvimento da criança. E fui percebendo que as questões de comportamento, as dúvidas sobre as fases do desenvolvimento eram muito comuns. E aí eu passei a mudar a minha forma de trabalho, né, mais voltada para os pais. Então, antes eu fazia atendimento das crianças, e aí depois eu comecei a fazer palestra para os pais, comecei a criar as redes sociais, a criar conteúdo para as famílias. E hoje estamos aqui, né, bem ativos na rede social, falando bastante sobre principalmente educação com respeito, que é o tema central do meu trabalho, esse olhar de respeito para o desenvolvimento da criança, para as nossas relações com ela, né? E aí, assim, nessas lives é muito bacana, né, que sempre tem pessoas que podem colaborar muito com o nosso bate-papo. E dessa vez eu convidei a Maíra, que é uma pessoa super bacana, também tem um trabalho super bacana, de muito respeito, de um olhar muito cuidadoso para as crianças. E aí, por isso, eu convidei a Maíra para participar aqui com a gente. Então, deixa eu chamar ela para ela entrar no vídeo também. Ei, Maíra. Oiê, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Ai, que bom, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Obrigada aí pelo convite, antes de tudo. Estou muito Imagina. feliz de estar aqui no seu espaço e, enfim, lisonjeada de poder falar com você, com que eu já admiro o trabalho, já acompanho e poder falar sobre esse tema também, que para mim é super intrigante, é super interessante. Sim, eu acho que, não sei, Maíra, talvez você também deva receber muitas perguntas nesse sentido, né? Te perguntando assim, mas às vezes quando você posta algum conteúdo que traz mais essa questão da flexibilidade, do respeito, né? Se as pessoas também te escrevem querendo saber, nossa, mas aí eu acho que eu vou estar sendo permissivo demais, eu acho que não pode ser tão flexível assim. Como que é? Acontece Sim, com você eu, também? eu acho que, na verdade, eu acho super natural que venha essa dúvida. E Uhum. até posso compartilhar um pouquinho da minha experiência quando eu engravidei, que o primeiro livro que caiu na minha mão sobre criação com apego, sobre essas linhas de educação diferentes, porque antes eu nem questionava muito esses temas, eu estava super dentro do padrão normal, assim, sem pensar muito. Quando eu li o Carlos Gonçalez, O Bésame Mucho,
eu já falei pro meu marido, vamos ler os dois juntos, né? Ele é espanhol, né? Mora na Espanha, então foi fácil, porque ele se identificou muito com a forma do Carlos falar, né? Que ele é meio irônico e tal, e às vezes pro brasileiro até tem umas coisas que não são tão É, culturalmente compatíveis. Mas ele pegou rapidinho, assim, o tema, e a primeira coisa que ele veio questionar, assim, que a gente foi debater entre nós dois era, mas como é que a gente vai colocar limite na criança se a gente ficar respeitando ela o tempo todo? Né? uhum, Será que a gente não vai criar uma criança mimada? É o primeiro medo que aparece, né? Então sim. eu entendo perfeitamente, assim, porque a gente está com... Essa dúvida vem muito, surge muito, porque acho que como a gente foi criado nesse padrão de castigo, de ameaça, de condicionamento do comportamento, parece que se a gente abre mão dessas ferramentas, a gente está deixando a criança solta e sem nenhuma referência, né? Então, Sim. sim, vem muito É, esse e meio dessa eu também dúvida. sinto isso como algo muito natural, também recebo isso como algo muito natural, uma vez que a gente aprendeu que só existem duas opções, né? Ou a Uhum, opção de ser punitivo ou a opção de ser permissivo. Então parece que se você não é um, você vai ser outro. Você não tem um uhum. meio termo, né? E muitas vezes quando a gente escuta até a palavra, né, disciplina positiva, às vezes até traz um pouco, algumas pessoas têm um certo preconceito, não no sentido, não estou dizendo negativo, mas de Sim, sim. preconceito mesmo, de que como é que é isso? Como é que é disciplinar sendo positiva? É deixar a criança fazer o que ela quiser, né? Não colocar limites. E quando a gente vai se aprofundar, né? E aí isso é uma coisa que eu sempre deixo muito claro nas minhas palestras, nos meus workshops, nos meus cursos e aqui nas redes sociais também, que não, né? É um caminho do meio termo, é um caminho de equilíbrio, não é um caminho de permissividade, né? É, mas a gente sente esse medo. E aí, o pessoal que está participando, algumas pessoas já até comentaram, eu sinto isso também. É bem legal se vocês puderem ir dando esse retorno para a gente, comentando aí. É... E aí, assim, uma das coisas que eu sinto é que a sociedade, eu queria saber se vocês percebem isso, se vocês sentem isso também, mas eu sinto que a sociedade, ela nos cobra muito que a gente seja punitivo. Então, Uhum. assim, porque se você não for punitivo, isso por si só já significa que você está sendo permissivo. Então, por exemplo, seu filho está dando uma birra num local público, aí você que já conhece um pouco de disciplina positiva e de outras abordagens de comunicação não violenta, que também vai dizer isso, você se abaixa, começa a olhar o seu filho nos olhos, acolhe os sentimentos dele, começa a falar, filho, eu estou te entendendo, entendo que você está frustrado, eu entendo que você queria tal brinquedo e que agora a mamãe não pode te dar. Nós vamos resolver isso. E aí você não está sendo permissivo e você não está sendo punitivo, mas as pessoas estão te julgando como permissivo porque você ainda não deu um tapa na sua criança ou porque você não Não gritou ignorou com ele. ela, porque você não gritou com ela, né? Então Porque você qualquer está reação. incentivando a criança, né? Sim, exatamente. Então, qualquer reação que saia do padrão punição já é considerado permissividade, né? Uhum. Então, e é um pouco do que as pessoas estão falando aí, né? Ah, você está criando um filho mole, você está sendo mole com seu filho. Eu sinto que os pais, os homens, eles recebem muito essa pressão de que você está sendo mole demais, essa palavra mole. Eu acho que vai muito para os homens, assim, né? Uhum. Talvez eles possam concordar e ou não. Você está sendo mole com seu filho como se o homem ele tivesse que sempre ser rígido, sempre ser bravo, sempre gritar, sempre ser punitivo, porque se ele não for isso, ele vai ser mole, né? Sim, e essa ideia de que a autoridade tem que ser uma coisa rígida, né? Tipo, uma coisa agressiva, muito autoritária mesmo. Quando na verdade ela pode ser amorosa. Mas sim, tem essa cobrança da sociedade que é muito forte, que eu acho que fala muito de uma ferida da infância da pessoa, porque na verdade, como essa pessoa, se a gente olha com amorosidade para essa pessoa que está olhando feio, a gente entende que essa pessoa passou por uma infância onde ela nunca foi acolhida nesses momentos.
Sim. Até me arrepio quando eu penso nisso, porque se a gente faz essa transferência, se a gente tira o julgamento do adulto também, sabe? Na hora que tá acontecendo isso. O adulto te Claro. olha feio e te repreende. Obviamente ele não tá fazendo por mal, ele tá fazendo porque para ele, que nunca foi validado, nunca foi acolhido, que foi reprimido, que foi, tipo, cortado nesses momentos, ele entende que a única forma de você corrigir a criança numa situação dessas é você sendo severa, você dando tapa, você gritando, que não existe outra alternativa. Que se você não fizer isso, você não está preparando para o mundo cruel, né? Todas aquelas crenças que a gente vai levando para a vida, que tem a ver com a nossa criança ferida, que tem a ver com essa Sim. dor de que, como eu não fui, eu realmente acredito nisso. Então, de certa forma, ele está querendo te proteger e proteger seu filho. Então, tipo, meu, dá o tapa para ele entender que se ele não fizer isso, ele não vai estar preparado. Ele tem que se conter. E o Sim. conter a gente descobre, com essas outras abordagens, que existe uma outra forma de conduzir essa situação para que a criança não desenvolva, inclusive, essa ferida de não Sim. poder ser acolhida e entendida, né? Para que a gente não repita isso, né, ao longo dos anos, assim. E uma coisa que muitas pessoas que chegam, né, Maíra, até o nosso trabalho, até esse desejo de conhecer mais sobre educação com respeito, sobre disciplina positiva, comunicação não violenta, criação com apego, são pessoas muito corajosas. Então tenho certeza que eu considero todo mundo que está assistindo, né, aqui Sim, com agora, certeza. muito corajoso, porque o fato de você se questionar, de você falar assim, olha, eu tô fazendo isso, isso e isso, mas será que é isso mesmo? É, será que isso faz sentido para mim? Eu tô só repetindo um padrão? Ou não, eu não queria repetir isso, mas também não sei como fazer. Quando a gente começa a se questionar, né? É, é porque a gente está sendo muito corajoso de olhar para a nossa ferida, né? De olhar Uhum. para a ferida da nossa infância, para a criança que a gente foi, para a criança que não foi escutada, para a criança que não teve vez, para a criança que não teve voz, né? E quando eu faço isso, eu entro em contato com essa dor, né? Uhum. Então, entrar em contato com essa dor é um ato de coragem. Então, quem está buscando sair desses padrões é, tem um ato de coragem, assim, né? Sim. E, e mesmo que a gente repita, porque às vezes a gente ainda não consegue colocar isso na prática, mesmo que a gente repita, porque a gente ainda não sabe tão bem como é que faz para ser diferente, né? O fato de a gente estar olhando para essa ferida já é um movimento de mudança muito grande. Para algumas pessoas é tão difícil olhar para essa ferida que é melhor defender, igual você falou, né? É preferível você dizer, é isso mesmo, tem que bater mesmo, tem que punir mesmo, tem que corrigir mesmo. Porque quando eu afirmo isso, eu não preciso entrar em contato com a minha dor. A ferida tá lá quietinha, né? Eu E não eu ponho acredito que tem medo até as nela. pessoas que nem fazem isso por opção, fazem isso por inconsciência mesmo, por Sim, não total, ter entrado em inclusive. contato, não ter tido uma situação que realmente revelou para ela que isso tem a ver com uma dor, que ela Sim, não tá querendo tocar. Às vezes ela nem tá vendo mesmo, e ela tá super sim, presa, porque impregna no DNA da gente, né? Se a gente vai estudar física quântica, neurociência e tal, eles já falam de escutar no nosso sangue, tá no nosso sistema, e é algo que é difícil de romper mesmo. Então, sim, sim, é um ato muito. de coragem. É Acho que a imenso. maternidade ela faz esse chamado, né? Tipo, ela te convida, porque quando você recebe a criança, você vai se deparar com essas sombras, você vai se deparar com essas situações que te incomodam muito e que elas estão falando de situações suas que você deveria trabalhar para poder voltar a ter o contato com a tua essência, né? É meio Sim, que o trabalho que a gente tem que fazer durante a vida, que a gente pode se dedicar a fazer ou não. A gente pode optar por fazer ou não. E a maternidade acho que faz esse convite. E aí você pode optar, mas não é todo mundo que saca esse movimento, né? E eu acho que quem sim. está seguindo a gente, nosso trabalho, meio que está entendendo que, olha, tem essa proposta, como é que eu faço para me abrir a ela? De Como é alguma que é esse maneira caminho? chegou isso para pessoa, assim, né? Dentro do coração. Eu falo que parece um burburinho, assim, vai chegando ali para você, você lê uma coisa, lê a outra, vê um vídeo, assiste alguma coisa que te chama atenção e você começa a pensar, você começa a refletir sobre isso, né?
Então, e eu também acredito que é um processo muito inconsciente, assim, que quem não se tocou ainda não é porque não quer, porque ainda está num processo inconsciente. Mas é isso, assim, eu estou dizendo isso também para reforçar o quão corajosas as pessoas são, né, por estarem procurando essa outra opção. Mas no meio dessa coragem toda, a gente ainda vive esse lugar do medo, né? Do medo de ser permissivo, do medo de soltar a corda, né? Que foi o título que a gente deu De para nossa confiar, né? live, né? O medo de não entrar em disputas de poder, o medo de perder o controle. Porque uma das coisas que a gente mais escuta é assim, que você tem que ter o controle sobre os seus filhos. Você não pode ser um pai ou uma mãe que não tenha controle sobre os seus filhos, não é mesmo? Assim, o Sim, tempo e é um inteiro as medo muito pessoas... grande. Né? E até queria que as pessoas pudessem comentar, e você também, Maíra, o que você já escutou, assim, sobre as ameaças que vocês já receberam das pessoas. O que vai acontecer? Qual é a ameaça, né? O que vai acontecer se você não tiver o controle sobre os seus filhos? O que vocês já escutaram sobre isso? Geralmente, o que eu ouço dizer é que a pessoa vai ficar muito frágil e fraca para lidar com o mundo cruel lá fora, entendeu? Como se fosse uma coisa. O mundo é muito difícil e não adianta você criar a criança numa bolha de CNV, comunicação não violenta, disciplina positiva, porque não vão tratar ela assim, entendeu? E você acha que o mundo não vai punir ela? Tipo, não vai ser tão bonzinho, entendeu? Vamos mandar ela pro castigo em alguma situação. E eu acho engraçado também porque a gente também pode entender o que significa o castigo, né? Essa coisa da intervenção do adulto na consequência que poderia... Existem as consequências naturais e as consequências que são criadas, né? Tipo, as consequências da vida vão acontecer, a gente não vai evitar. E também parece que a gente está fazendo quando a gente propõe esse tipo de educação, as pessoas acham que a gente está querendo limitar as frustrações, né? Que a gente está querendo impedir que a criança se frustre. E é impossível. Impossível. A gente não quer isso porque a gente sabe que isso é impossível, né, Maíra? A gente sabe que isso é irreal, assim. E olha que legal, você está compartilhando, né, o que você já ouviu e as pessoas estão compartilhando aqui também, maravilhoso. Olha, eu acho muito sério isso, assim. Muito sério o que vai entrando dentro do nosso coração, o que vai entrando dentro da nossa mente, essas ameaças, que são ameaças, né? Olha, o seu filho não vai aprender vai aprender a não te respeitar. O seu filho, o mundo, se você não ensina, o mundo vai ensinar. Se você não controlar, depois eles vão montar nos pais, né? Ele não vai te respeitar. Que vão te bater, né? Que falam isso. Vão te Se bater. você não puser limite, eles vão te bater no futuro. Eu falo, gente, de onde que tiram isso? É uma crença muito dura. Olha só que duro uma dor isso muito que essa mãe grande. compartilhou. Vou chorar, né? Já ouvi minha própria mãe dizer que vou chorar lágrimas de sangue porque ele vai crescer e não vou ter controle. O mundo lá fora que vai dominar o seu filho. Não sou o índio, que ele vai dar na minha cara. Gente, eu acho muito sério isso. Acho muito sério a gente ouvir todas essas coisas, sabe? Por que que é sério a gente ouvir essas coisas? Porque isso vai permeando dentro da gente, vai transformando a forma como a gente lida com as crianças numa base de medo. Então, na hora que você tem ali a criança te trazendo um desafio, te trazendo um comportamento desafiador, você aciona todas essas crenças. Você não aciona só os seus aprendizados que você viu num vídeo meu, que você viu num texto da Maíra, né? Que você aprendeu num curso. Sim. Não, você aciona para todos os lugares dentro de você. E quando você aciona todos esses lugares, se a gente for pelo medo, eu perco totalmente a conexão comigo, com aquilo que eu acredito. Então, eu acredito que dialogar é o melhor caminho, mas na hora que eu vou tentar dialogar, vem um monte de fantasma na minha cabeça me dizendo: você vai perder o controle, você vai chorar lágrimas de sangue, você vai... Seu filho vai te bater no Seu filho futuro. vai te bater. Se você... Como você consegue agir com amorosidade
com tranquilidade, com leveza, com tanta pressão interna, né? Ouvindo todas essas coisas, assim. Então, eu acho que é muito desafiador por isso, porque esses medos, eles vão entrando dentro da gente. Uma das coisas que eu mais falo com os meus alunos é: por que a gente precisa falar disso? Por que a gente está aqui falando disso, né, Maíra? Por que a gente se coloca em rede para falar disso? Porque quando a gente se fortalece, quando a gente começa a confiar nessa nova maneira, que na verdade não é nova, porque ela não é recente, ela não é dos anos 2000, né? Ela vem muito antes disso, mas chega até nós um pouco mais atrasado, né? Quando você se empodera disso e você começa a confiar que esse é um caminho, você começa a conseguir deixar esses fantasmas de lado. Eles vão continuar existindo porque as pessoas vão estar sempre cobrando da gente posicionamentos, né? As pessoas vão estar sempre nos julgando. Mas quando eu tenho muita certeza de que eu estou no caminho e que é esse caminho que eu acredito e que é esse caminho que eu quero, né? E se eu posso fazer isso trocando, aprendendo com outras pessoas, como a gente está fazendo aqui, eu me fortaleço. Não sei, Maíra, se você sente isso, porque você já tem uma história, né, com a sua filha, assim, e imagino que você ainda hoje também tem esse olhar, que você às vezes receba um julgamento, mas como é que é para você na hora de você colocar em prática e de afastar esses julgamentos, afastar esses fantasmas, assim? Então, minha filha tá com 3 anos e 5 meses, a Nara, né? E sim, eu vou dizer com toda a sinceridade do mundo que até uma certa idade dela era bem mais fácil lidar com um comportamento desafiante, acho que porque talvez antes dos 2 anos não seja tão... Não mexa tanto, mas a questão é, sim que aparece essa necessidade de controle, ela surge de um jeito muito, muito, muito intenso, mexe até no plexo solar, assim, pra mim, eu não sei como é com as pessoas, mas em várias situações, especialmente em momentos que você tá com autocuidado mais deixado de lado, você tá, tipo, mais cansada, mais estressada, se tem alguma questão aí que não tá legal com você, a intolerância com o comportamento que você julga inadequado, que tá te incomodando, tá te irritando da criança, realmente faz despertar uma perda de controle, assim, e aí vem muito dessa coisa, quanto mais controlado você foi na infância, mais necessidade de controlar teu filho você vai ter. Então, o que eu tenho percebido, assim, de todo esse trabalho de autoeducação que eu tenho feito desde que a Nara nasceu, todo esse empenho meu de buscar informação, de buscar melhorar o meu centro para estar melhor, para ser uma mãe mais leve e mais conectada com ela, o trabalho é de autocura, é de autocuidado, assim, é de autoeducação. Tipo, eu tenho que trabalhar em mim as minhas feridas de infância, limpar em mim o que tá doído, o que foi difícil. Porque, por exemplo, se eu percebo que eu tenho uma necessidade de controle, isso afeta a minha relação com ela. E eu vou exigir isso dela. É muito difícil na hora da trincheira que eu esvazie minha mente e consiga me distanciar. Com exercício a gente vai conseguindo, a gente vai, trabalha CNV, conheço mais a comunicação não violenta. Eu faço um exercício de hoje em dia, eu consigo detectar com muito mais facilidade quando meu primeiro impulso é julgar ela, sei lá, nossa, ela não tá me escutando, eu não acredito, dá vontade de dar um grito, tipo, Nara, já te falei 15 mil vezes. E aí você fala, nossa, isso é minha mãe falando, sabe? E eu já consigo perceber que a minha forma de julgá-la é, na verdade, um impulso da minha criança ferida lá, tipo, meio que incomodada, removida e indignada com a postura da minha filha, que tá revelando algo meu que ainda dói. E aí eu faço um distanciamento e falo, opa, essas vozes aqui não são reais, assim, não é o que eu acredito. Porque o que eu percebi, assim, é que a gente faz, nesse trabalho de conscientização, né, que a gente faz na parentalidade, de tornar consciente a necessidade de limpar tudo que é nosso, da nossa infância e tal, a gente faz meio que um voto de um acordo, assim, com a gente. Eu não quero repetir o que meus pais fizeram, né? Mas isso é um processo mental. E não é suficiente ser só um acordo mental. É verdade.
você tem que cuidar do emocional, porque é o emocional que vai comandar, entendeu? Então, se você não trabalhar as suas emoções, se você não estiver em paz com as suas feridas, é um trabalho de cura, autocura. Cada pedacinho seu que você vai curando, vai tornando mais fácil lidar com a emoção da tua filha que está fora de controle naquele momento, entendeu? Porque Isso, você percebe que acolhendo ela, você se acolhe. Ou se sim. acolhendo a você mesmo, você consegue acolher ela, entendeu? E isso é muito mais mesmo do que só a gente dizer assim, eu não quero repetir. Porque entre o eu não quero repetir e entre eu não repetir, tem um abismo enorme, que é justamente né, a ferida, assim. E quando a gente fala disso, né, sim, nós não estamos julgando os nossos pais e dizendo que eles foram ruins ou que eles não fizeram o melhor que eles puderam. A gente sabe disso, eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas se a gente não olhar para isso, a gente não consegue sair desse lugar. Então, inclusive, eu já recebi mensagens de pessoas falando assim, olha, Mari, quando eu comecei a estudar educação com respeito, eu comecei a sentir muita raiva da minha mãe ou do meu pai. Eu comecei a sentir muita raiva do que eu vivi na minha infância. E aí, assim, que eu fui trazendo para essa pessoa é que a coisa mais natural do mundo que a gente sinta isso, e às vezes a gente precisa, inclusive, sentir essa raiva. Sim. Porque é atirar a casquinha, né, da ferida, né? Então, assim, se permita, quando você sentir raiva, se você começar a se questionar e a pensar, né, nossa, que infância que eu tive, porque as pessoas foram tão punitivas comigo, porque elas fizeram isso comigo. Se você começar a sentir isso, tá tudo bem, porque isso significa que você está abrindo uma porta para a sua cura, e inclusive para a cura da sua relação com a sua mãe, da sua relação com o seu pai. Porque enquanto você mantém isso escondido na sombra, você não resolve, você não lida com isso. Na hora que você joga luz, consciência, né? Eu falo consciência joga luz nas coisas, né, Maíra? Então, na hora que eu ter consciência, estou consciente da minha raiva. Pronto, pôs luz lá na raiva, e da raiva você ultrapassa para a gratidão. Muito obrigada, né, por tudo que você fez por mim. Entendo, né, que são as ferramentas que você tinha naquela época, que você fez o que você podia fazer. Muito obrigada, sou grata por você, né? Agora, sem olhar para essa ferida, fica difícil ter essa gratidão real, que vem do fundo do nosso coração, né? E aí quando você traz essa questão assim da nossa ferida e de quando a maternidade, a paternidade nos dá a oportunidade através dos nossos filhos de ver ali você, o seu espelho. Siri Prembaba também tem uma frase que eu falo muito dele, assim, sempre gosto muito de comentar, que ele fala que se quando eu fui criança eu não tive vez, não tive voz, não tive poder, né? não me foi dado poder, então quando eu estiver no lugar de pai e de mãe, né, aí eu vou querer exercer esse poder. Porque o que a sociedade faz? A sociedade me dá um poder infinito como pai e como mãe. A sociedade me fala assim, olha, você no lugar de pai e mãe, você é um cara super poderoso. Você é, né, foda, você pode fazer o que você quiser com seu filho. Então, você quer aproveitar esse poder, assim, você quer agarrar esse poder com todas as suas forças, porque quando você era criança, você não teve poder. Você não foi escutado, você não foi ouvido, você não foi respeitado. Então, agora que você é adulto, você vai fazer valer, né? Isso, você vai pôr como se você fosse usar uma certa justiça, assim, né? No lugar de adulto. Se vingar. De certa forma, inconscientemente, vai revidar. né? Claro, tudo isso muito inconsciente. Vai recuperar, né? Vai recuperar aquilo que te tiraram. Exatamente, porque agora eu posso fazer isso, agora no lugar de adulto eu posso fazer isso. E a sociedade, inclusive, me incentiva a fazer isso, com todas essas ameaças, né, que a gente escuta. Então, tem gente falando de como é que fica, então, a criança que vai
para esse mundo duro? Como que ela vai lidar, né, com esse mundo duro? Essa é a pergunta que a gente mais escuta, né? A gente já tá craque em responder ela, Maíra. A gente já tá craque em responder ela, mas eu costumo devolver com uma outra pergunta, que é: você quer preparar o seu filho para esse mundo louco? Ou você quer entregar para o mundo louco uma pessoa saudável e equilibrada para ajudar a transformar esse mundo? Então, tudo isso que eu e Maíra estamos falando aqui, o que envolve o nosso trabalho, não é sobre preparar as crianças para enfrentar esse mundo. É sobre preparar crianças para transformar esse mundo. Porque mais um para ser igual, eu acho que é e eu acho também faz um desserviço, né? Que essa pergunta, ela tem por trás um pouco dessa história de entender que aquilo que eu falei da frustração, né? Que a gente não está preparando a criança para lidar com a frustração. E não é isso. Isso é uma leitura que eu entendo quem faz essa leitura, e eu entendo esse medo, eu já tive esse medo também. Mas é legal a gente tocar nesse ponto e esclarecer que, na verdade, a Carol Nalon mesmo falou agora no podcast que a gente fez com ela sobre comunicação não violenta, de que eu acredito que a gente está preparando. Eu me sinto mais preparada para lidar com esse mundo duro, conhecendo muito da comunicação não violenta, por exemplo, sabe? Porque, na verdade, por exemplo, o fato de eu conseguir olhar para uma mulher no supermercado que me olha feio e no lugar de me sentir insultada, entender a dor dela e ser empática com ela também. Não vou dizer que é fácil, muitas vezes eu também faço grosseria e falo, já tô lidando aqui com a minha filha, com a birra da minha filha, não vou lidar com a tua birra, pelo amor de Deus, eu não posso com tudo. Eu tento me concentrar na Nara. Mas eu consegui fazer essa leitura de tirar o julgamento dela por conta da comunicação não violenta, gente, isso me dá paz de espírito. Então, sim, eu tô mais preparada para lidar com o mundo duro lá fora, porque essa mulher tá sendo dura comigo, certo? Sim, porque você desenvolveu habilidades de vida, né? Que é um pouco do que a gente trouxe, assim, que a gente quer trazer aqui também na live, sobre isso, né? De como essa linha do meio, de como esse equilíbrio, de como uma educação com respeito nos faz, na verdade, desenvolver habilidades de vida. Então, não é eu ter uma casca para, né, não saber lidar ou não saber enfrentar as coisas do mundo, mas é sobre quem eu vou me apresentar para o mundo. Eu vou me apresentar uma pessoa com empatia, com respeito, com amorosidade, se isso for me dado. Agora, se eu receber punições, se eu receber maus tratos, se eu receber grosserias, falta de respeito, é isso que eu vou devolver para o mundo também, né? Então, acho que isso é o que a gente tem que ter em mente, né? Que é essa ideia da gente poder, assim, realmente oferecer crianças que, muito mais do que estar preparadas, mas que elas possam ser agentes de transformação no mundo. Acho que alguém falou aí em cima, né? A transformação do mundo, ela passa pela educação, muito pela educação, né? Se a gente quer transformar o mundo, a gente precisa ajudar, né? Começar pelas crianças, porque a gente já não vai... A gente tem um poder de transformação no mundo, sim. A gente ainda tem muita possibilidade de transformar o mundo, mas as nossas crianças, elas vão ser agentes verdadeiros dessa transformação, né? E então, assim, sobre essa pergunta, acho que é bem isso que eu e Maíra colocamos. Isso vai nos tranquilizando à medida que a gente vai realmente acreditando nisso, confiando, né, nisso. E aí, uma outra coisa que eu queria trazer, né, sobre essa expressão soltar a corda, né? Por que eu gosto dessa expressão e eu uso essa expressão, que é, assim, quando a gente está vivendo na rotina e no dia a dia com as crianças, em muitos momentos a gente sente assim que na verdade em cada momento a gente sente que a gente precisa corrigir, que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente precisa falar alguma coisa, que eu preciso tomar alguma atitude, né? E aí uma expressão que a gente usa muito, né? Que quem lançou essa expressão, se eu não me engano, acho que foi o Paizinho Vírgula,
e o Thiago Queiroz, e ele fala assim, escolha suas batalhas, né? Porque se você passar o dia inteiro batalhando com a criança, como fica a sua relação com ela, né? Se tudo vira uma batalha, tudo vira uma correção, tudo vira uma punição, né? Então, que sensação que ela tem, né? Se a gente fica se colocando no lugar de ouvir... você fala muito isso também, né? Se coloca no lugar da criança, coloca todas as frases que você usa com ela, o tom que você usa, a forma imperativa, como você está sempre falando, faz isso, faz aquilo, ou tipo, não faz isso, não faz aquilo, né? Tipo, olha, você fez isso, tem que aprender que não sei o que lá. Gente, é cansativo. Sim, né? Nem a gente, né? Nem a gente dá muito conta, assim, de passar um dia inteiro ouvindo as coisas que a gente fala com as crianças, né? E quando eu escolho a minha batalha, e aí eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que complementa essa ideia do escolha sua batalha, é até que ponto isso é importante, né? Porque tem situações que eu vou olhar e a minha resposta vai ser assim, oh, isso não é muito importante, não. Eu acho que isso aqui eu sou capaz de ceder, isso aqui eu sou capaz de deixar, sabe? Agora, não, outra situação eu vou olhar e me fazer essa pergunta, até que ponto isso é importante, Mário? Não, isso é muito importante para mim, eu considero isso muito importante. Então tá, então essa batalha eu vou lá, vou usar minha energia nessa batalha, sabe? Porque senão eu uso a minha energia em todas as batalhas, batalhando o dia inteiro com a criança e não me conecto com ela, não me relaciono com ela, não consigo ter momentos de respeito com ela, né? E quando a gente se faz essa pergunta, até que ponto isso é importante, a gente vai ver que a gente briga com a criança, que a gente chama a atenção da criança, que a gente fala um monte de coisas que a gente não gostaria de falar, claro, que no fundo não tem muita importância pra gente. Né? No fundo, não tem muita importância, só para poder fazer valer o meu poder, né? Então, se perguntar até que ponto isso é importante, é um exercício de autoconhecimento, né? E que vai ser muito diferente de uma pessoa para outra. Então, para mim, Mari, pode estar acontecendo uma situação e eu me perguntar até que ponto isso é importante e eu falar, não é muito importante, para mim é tranquilo, eu cedo numa boa. Para Maíra vai olhar e vai falar assim, cara, não, Canara, isso é muito importante para mim. Eu vou lá, eu vou comprar essa batalha, eu vou usar a minha energia, né? E às vezes é uma coisa que a gente vai rever, porque em princípio a gente parece acreditar que é muito importante. E depois a gente vai entender, sei lá, a etapa de desenvolvimento da criança, a importância que tem para ela aquilo, do tipo, a criança quer escolher a roupa, e aí ela escolhe uma roupa que não tem nada a ver. E você fica, tipo, desesperada porque você vai chegar na festa ou no evento, sei lá, num lugar, com a criança, tipo, toda com as cores que você acha que não tem o menor sentido e tal. E você tá com a sensação de, ai, vão falar que eu sou uma péssima mãe, né? Aí você começa a entender, tipo, o que aciona em você a necessidade de controlar essa situação, por exemplo, entendeu? Sendo que você tem uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, sei lá, que tá reivindicando a autonomia dela, o direito de escolha, que para ela é importante. E você fala, meu, é lindo ela ir toda de palhaça pra tal festa, entendeu? Tipo, deixa ela tem 2 anos. E pra ela é fundamental. E aí, algo que pra você, de repente, é uma batalha que você compraria, quando você entende o lugar da criança, você fala, peraí, eu tenho que trabalhar em mim a necessidade de agradar o outro. Ou de responder a expectativa de um outro adulto que, sei lá, que vai me olhar, ou, sabe, vai estar me julgando porque eu acredito, enfim. É interessante também essa coisa que você aproveita essas situações também para se trabalhar e aprender a ser flexível nessas situações, porque, tipo, essa batalha eu vou querer comprar? Será que eu realmente quero insistir e frustrar a criança? E aí sim eu tô acumulando frustrações que são desnecessárias, que só geram desconexão. Porque a criança está se sentindo não compreendida, não vista, não acolhida, sempre invalidada. Tipo, isso não pode? Não pode por quê? Né? Na lei de quem? Quem decidiu? Sim, exato. Né? É muito legal Exatamente. esse exercício. Antes de eu comentar sobre isso que a Maíra falou, deixa eu só dar um oi para a Magda, que me deu um oi ali, que é uma pessoa que eu super admiro, tem um trabalho lindo também, está aqui ouvindo a gente. E esse exercício de se perguntar, né, até que ponto isso é importante, muitos alunos já me falaram assim, Mari, quando eu comecei a fazer esse raciocínio, eu comecei a descobrir umas coisas assim que não faziam sentido nenhum para mim e que eu dava, assim, não era eu que dava importância,
sabe? Não era eu, mãe, que dava importância. Ou era a avó, ou era o tio, ou era a vizinha, ou era outra pessoa, né? Então, eu gosto muito, eu brinco muito, né? Eu uso muito essas palavras, assim, mantras, né? Porque é uma coisa que eu me conecto, que mantra é essa coisa de você trazer uma repetição, né? Fazer uma repetição. E eu acho que isso ajuda muito. A gente fala tanto em repetir as coisas para as crianças, a gente precisa repetir as coisas para a gente também, né? Então, essa repetição do até que ponto isso é importante, né? Então, isso é realmente importante para mim ou não? É importante para o outro? E uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer é: quem em mim? Quem em mim? Quem em mim quer, né? Quem em mim quer controlar a roupa que o meu filho vai usar? Meu filho de 2 anos, que tem necessidade de escolher, que tem necessidade de aprender sobre escolhas, que quer usar a criatividade dele. Quem em mim quer controlar? Eu acho que é a minha mãe que quer controlar, porque ela me controlava. Não, minha mãe não fazia isso, não. Não, eu acho que são as pessoas que vão ver o medo que eu tenho do que as pessoas vão pensar. É essa a resposta. Quem em mim são as outras pessoas. Sabe? Porque quando você vai se identificando quem em você, às vezes você vai chegar à conclusão que não é você que quer aquilo. Não é você que está querendo exercer aquele controle. Não é você que quer brigar com a criança. Não é você que quer gritar. E aí eu acho que isso é uma libertação, assim, sabe? Tipo, caramba, não sou eu. Não sou eu. Quem sou eu? Né? O que eu, Mari, mãe, quero? O que eu escolho? O que eu, Maíra, mãe, escolho? Como, né? O que realmente importa, né, nessa situação? Importa eu estar conectada com meu filho, respeitando meu filho, entendendo meu filho, acolhendo meu filho, ou importa, por exemplo, isso, o olhar de uma pessoa de fora que vai de repente ter um julgamento que sabe, e aí você é um adulto e é a hora da gente também reivindicar. Peraí, eu sou a mãe e como mãe eu quero o bem-estar do meu filho, eu quero que ele sinta que eu estou do lado dele. Então eu tenho que crescer nesse sentido, amadurecer, me fortalecer. E esse tema que você tocou também, eu gosto muito de pensar sobre a luz da confiança, né? Quanto mais eu confio nas coisas que eu tô aprendendo, que eu tô entendendo em relação ao meu filho, quanto mais eu confio em mim, mais tranquilo vai ser enfrentar essas batalhas, ou abrir mão dessas batalhas, no caso, né? Ou soltar a corda. Porque em situações como essa, né, onde realmente existe a possibilidade da flexibilidade, né? Tipo, e a gente tem, acho que, uma crença aí meio rígida de que, se eu permitir que ele vá com uma roupa assim, não sei se a roupa é o melhor exemplo, talvez tenham exemplos um pouco mais difíceis, mas é um exemplo que ilustra bem. Vai acontecer tal coisa, né? Qual é o meu medo, né? Quem em mim tem esse medo e por quê? É muito interessante essa investigação. Eu gosto muito dessa pergunta. Acho que ela é forte, sabe? Quem em mim? E quando você traz esse exemplo, né, até da roupa, assim, me veio uma coisa que às vezes parece que se eu ceder naquele momento, eu perco todo o trabalho de uma vida inteira. Eu acho isso muito injusto com os pais, sabe? Sim. Essa pressão, assim, tipo, olha, você está cedendo isso agora. Nossa, mas assim, daqui a pouco você vai ver. Ou quando ele tiver adolescente, você vai ver, vai estar tudo perdido. Então, assim, como que pode um momento em que eu analiso a situação e eu concluo que eu posso ceder, que é ok eu ser flexível, né? Como isso pode determinar todo o resto da minha relação com o meu filho? Né? É muito pesado isso, assim, é muito injusto, mais uma vez, né? Que a gente considere que uma decisão seja capaz de transformar um trabalho que é diário, que você faz o tempo inteiro com o seu filho, né? E eu acho muito perigoso, eu já ouvi algumas vezes, e mais uma vez, quando a gente fala dessas questões, a gente não está julgando absolutamente ninguém que tenha posições diferentes do que a gente está falando aqui, é só para a gente, né, falar disso, trazer essas questões para a nossa consciência mesmo. Mas às vezes tem uma frase que é bem assim: a gente nunca deve ceder, né? Os pais nunca devem ceder, né? E aí eu acho muito perigoso a gente dizer nunca vou ceder,
Porque a vida, na verdade, ela me propõe que eu ceda diariamente, assim, com várias coisas. Não só com, né, não só com a criança, mas comigo mesma, com o outro, né, com o mundo. O tempo inteiro eu tô sendo convidada a ter flexibilidade, né? Porque tem uma coisa que a gente já aprendeu, e isso eu acho que também a maternidade traz muito, é que a gente não tem controle sobre as coisas, né? Assim, a gente não tem controle sobre as coisas. Existe um controle muito maior que o nosso, né? Então, assim, quando a gente fica preso nesse lugar do medo e nesse lugar, assim, das proporções, né? Não vou ceder nunca, não vou ser flexível, porque se eu for ser flexível, eu vou ser permissivo. Aí, isso me impede, né? De avaliar melhor a situação, de checar se é aquilo mesmo, né? Então, quando que a gente é permissivo? Assim, dentro do que eu acredito, né? Dentro assim, não só do que eu acredito, mas também do que a disciplina positiva e as teorias de educação com respeito nos trazem, né? Mas eu tenho uma maneira de transformar esse entendimento, né? No que eu vou dizer agora, que é assim, se você olha para aquela situação e aquela situação te desrespeita, aquela situação ultrapassa o seu limite, mas é o seu limite, não é o do outro, e nem da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, da outra pessoa. É o seu limite. Se aquela situação ultrapassa o seu limite, aí você ultrapassar o seu limite, talvez você esteja sendo permissivo, né? Deixa eu dar um exemplo mais concreto. Uma aluna estava me contando que ela foi colocar a filha para dormir, e aí a filha pediu para ela ler. Ela já tinha lido uma história, e a filha dela pediu para ela ler uma segunda história. Naquele dia, essa mãe estava muito cansada, exausta, e para ela, ler a segunda história era ultrapassar completamente o limite dela, porque ela já estava no seu limite. Então ela disse isso para a filha dela: "Meu filho, eu estou no meu limite de cansaço, eu não consigo ler mais uma história para você. A mamãe está muito cansada." Isso é maravilhoso, porque quando eu exponho os meus sentimentos para a criança, isso também se torna um diálogo, né? Ao invés de eu ameaçar e de eu falar: "Olha, se você não for dormir, tal coisa vai acontecer, né? Eu vou te bater, você tem que dormir logo." Porque eu não estou sendo real, né? A questão é comigo. Ou eu fico triste se você não dormir agora, né? Eu vou ficar triste se você não dormir agora. Então, eu preciso ser honesto com a criança. Então, quando ela fala, né? Eu disse para ela: "Eu estou no meu limite." Se ela ultrapassa esse limite, aí ela vai estar sendo permissiva, porque ela já chegou no limite dela, né? Agora, pode vir uma outra pessoa e falar assim: "Não, eu dou conta de ler mais uma história." Tá tudo bem, eu ler mais uma história. Tô bem, não tô aqui exausta, né? Não cheguei no meu limite. Então tá tudo bem, né? Se você cede, se você é flexível, quando você ainda não chegou no seu limite, você só está sendo flexível, você só está cedendo, você não está sendo permissivo, né? Ser permissivo é quando eu me desrespeito, quando eu ultrapasso o meu limite. Lembrando mais uma vez que esse limite ele é individual. E é por isso que a gente não pode ficar se comparando com as outras pessoas e comparando o que é ser, como se existisse uma regra do que é ser permissivo, né? Assim, como se a gente fosse encontrar num caderninho escrito: se você fizer tal coisa, você está sendo permissivo. Se você fizer tal coisa, você está sendo permissivo. Claro. Né? E ainda tem essa história, a disciplina positiva usa o termo de respeito mútuo, né? Sim. Os dois lados tem que ter esse equilíbrio entre ser gentil e firme. Você está sendo gentil, você está respeitando a criança, está sendo firme, você está se respeitando. Que tem que encontrar esse equilíbrio, porque aí você entende onde que está esse ponto, esse caminho do meio. E eu acho que também tem essa questão que muitas vezes a gente fica com medo de colocar esse limite para a criança, com essa ideia de, mas a criança vai sofrer, mas a criança não vai, a necessidade dela não vai ser atendida nesse momento, né? E eu muitas vezes uso esse exemplo, assim, quando as pessoas vêm perguntar, né? Mas como é que eu vou fazer isso, né? Tipo, eu não vou estar fazendo isso, desatendendo a criança, ela não vai estar se frustrando. E eu falo: gente, é muito importante a gente colocar o nosso limite, até para a criança entender isso.
como um ensinamento, gente. A gente não pode, por exemplo, questão do desmame, que quando você começa a conduzir o desmame gentil. É muito difícil, claro, ver a criança sofrendo e tal. Mas tem horas que a mãe ela chega à conclusão que ela não pode mais, que ela quer passar por essa situação, ela quer diminuir, por exemplo, a livre demanda, e vai passar por um processo onde a criança vai sofrer muito, ela vai pedir muito peito em momentos que você não vai conseguir dar. E aí é difícil essa batalha do encontrar como que eu faço, porque eu não posso mais, mas eu tô vendo a minha filha sofrer, e aí, nossa, é um momento pesado. Só que tem horas que eu falo assim, gente, se eu seguir dando, eu tô passando para ela a ideia de que ela pode, tipo, invadir meu corpo, mesmo eu não querendo, mesmo eu tendo muito claro que eu não posso mais. Isso para mim é muito sério, passar essa mensagem pra criança, entendeu? Tipo, não importa o corpo da mamãe, só importa a sua necessidade. Gente, não. Importa a minha necessidade também. Eu tenho direito a ter uma necessidade que entra de encontro com a dela e tenho que encontrar um jeito de acolher a frustração dela. Aí o aprendizado é outro. Eu tenho que aprender a acolher a frustração da criança e acompanhar isso, sem ficar com raiva da criança porque ela está incomodada com aquilo, sem ficar punindo a criança por ela estar com raiva daquilo, entendeu? É entender que aquilo que você falou assim, Gê, até retomando um pouco, não sei quem está aqui desde o começo, quem acompanhou retomando um pouco a história que você falou do quando a gente sente raiva dos pais, que é importante a gente se permitir sentir essa raiva, né? Quando a gente entende que essa raiva, ela é legítima, que a gente tem o direito de sentir essa raiva, a gente também entende que a criança tem o direito de sentir raiva, que faz parte do ser humano. A gente também legitima o direito da criança de sentir, né? E isso é uma grande questão com a frustração, eu acho, que é assim, não é sobre se frustrar ou não, é sobre como a gente lida com a frustração da criança, né? Porque passar por frustrações todos nós vamos passar o tempo inteiro. Mas é como eu estou com aquela criança naquele momento da frustração dela, né, Maíra? Se eu tô colocando um limite que é importante para mim, que já deu, que não tem como mais avançar, não tem como mais eu ceder, não tem como mais eu ser flexível, então que eu faça isso entendendo que a criança tem direito e que é possível que ela tenha os seus sentimentos. Porque às vezes a gente quer fazer isso também e quer que a criança não sinta nada. Não estou dizendo do exemplo que você deu, mas de qualquer outro exemplo, assim, por exemplo, eu decido não dar o brinquedo, mas eu quero que a criança, tipo, lide com aquilo super bem. Que ela não, né, que ok, que ela não faça uma birra, que ela não, né, não reclame. Se eu tirasse o seu carro, você não ia ficar ok, né? Exatamente. Então, assim, é importante, sim, que a gente passe pelas frustrações, mas que a gente lide com isso, né? Porque nós somos o adulto. Sobre frustração, tem uma live bem legal que eu gravei com a Bianca Solero, que é psicóloga, e tá aqui no meu IGTV, né? Você conseguiu colocar? Consegui colocar. Depois me ensina o truque. Sim. Descobrimos há pouco tempo, compartilho depois com você, se der certo, porque cada vez que fazem uma nova tentativa, se Deus quiser, essa vai dar certo também pra gente colocar lá depois, pelo menos por um tempinho. Mas aí a gente falou muito sobre isso, sobre esse assunto da frustração, de como que a gente pode lidar. Então, quem tiver interesse em aprofundar depois sobre essa questão da frustração, pode ir no meu IGTV e assistir a live, que foi bem legal também. E a Maíra trouxe essa palavra, né, que é bem comum, assim, da gente tratar na disciplina positiva, que é o respeito mútuo. Porque nós aprendemos só que a criança tem que nos respeitar, né? Mas a gente tem muita dificuldade em respeitar a criança. Porque o respeito, né, o nosso respeito pela criança, a gente sempre chega nesse lugar do medo, né? Esse lugar do medo de perder o controle, medo, né, de ser permissível, medo de soltar a corda. Hoje de manhã eu dei um workshop aqui em BH e aí eu fiz um exercício que foi bem legal, assim, que a gente colocou um quadro e cada pessoa escreveu qual foi o programa, né, o que foi colocado no seu chipzinho ali, na sua informação. Sobre punição, sobre permissividade e sobre respeito.
E aí, olha só que super interessante. As pessoas me trouxeram que aquilo que elas aprenderam sobre punição estava muito próximo daquilo que elas aprenderam sobre respeito. Ah, assim, foi uma coisa colada na outra, né? Como se fosse uma coisa colada na outra. Então, à medida que eu puno, à medida que eu sou autoritário, no sentido de autoritarismo, não de autoridade, eu ganho respeito. Eu ganho respeito. Então, as pessoas sentiram que estava muito conectado esses dois lados, assim, né? E aí é um lugar onde eu acho que a gente precisa olhar, a gente precisa colocar a luz, né? Porque se o ressignificar, pelo amor de Deus. Ressignificar isso, exatamente. Porque se o respeito, para mim, é só uma via de mão única, né? Então eu preciso exercer esse respeito, que a criança tenha respeito por mim, vai ser muito mais difícil para mim entrar nesse caminho de mão dupla, né? E aí depois a gente fez o exercício do que a gente quer mudar, desse chip que foi inserido ali pra gente, né? E muitas pessoas trouxeram sobre isso, assim, essa vontade de construir uma relação de respeito mútuo, né? Que seja para os dois lados. E só que isso começa com a gente, né, Maíra? Assim, como eu desejo que o meu filho me respeite se eu não o respeitar, né? Total. Eu coloquei um post hoje no meu perfil, né, no Canto Maternar, para convidar para a live de hoje, para introduzir o tema, falando justamente isso, que as crianças aprendem por imitação. Né? E como que eu vou querer que ela me respeite se eu não respeito? O respeito se ganha respeitando. A empatia se ganha tendo empatia. É dessa forma que a gente ensina as pessoas, é dessa forma que a gente inspira o outro, né? Sendo o exemplo. É o que eu acredito, assim. Não, também, super. E claro que isso não precisa vir pra gente com um lugar de culpa, né? Então eu tenho que ser, ou na tentativa de ser perfeito. Perfeito, né? não. Então eu tenho que ser perfeita porque eu sou o exemplo, então eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser a pessoa super zen o tempo inteiro. Não, não é isso, né? Mas eu estar consciente sobre a minha responsabilidade. É isso, assim, né? Então é a gente estar consciente, não levar isso para o lugar da culpa, mas levar isso para o lugar da consciência. Porque algumas vezes sim eu vou voltar nesse lugar da punição, algumas vezes eu vou ir para o lugar da permissividade. Mas se eu estou no processo de consciência, eu sei para onde eu quero retornar. Eu sei que eu quero retornar para esse lugar do equilíbrio. Mesmo no dia que eu não consegui, mas eu lembro disso. Caramba, eu repeti isso, nossa, não era isso que eu queria ter falado. Queria ter tentado aquela ferramenta, mas eu não lembrei disso. Mas tá, da próxima vez, né? Da próxima vez eu vou tentar retomar isso e vou tentar fazer diferente, né? Então, acho que isso é bem importante, assim, da gente ter em mente que não é para ir para esse lugar de culpa, mas para a gente ir para esse lugar de consciência, né? Caramba, nosso tempo passou super rápido. Então, isso que eu ia falar. Quer entrar de novo? Que vai cortar no meio. Entra de novo, né? Porque o Instagram ele corta a gente com 1 hora, né? Sim ou sim, então... Nossa, e voou. Pra mim tem 20 minutos que a gente tá falando aqui. Então, pessoal, vai estar aparecendo aqui pra mim e pra Maíra que o vídeo ele encerra daqui a pouco, porque o Instagram corta quando dá 1 hora de vídeo. E aí eu encerro, eu acho que eu já vou encerrar, e aí eu vou abrir o vídeo de novo. Então, vocês entram de novo. Deixa a gente sozinha lá, não. Entra de novo. Deixa a gente sozinha. Né? Eu quero falar de novo agora. Esse assunto, pra gente amarrar esse assunto e tem algumas coisas que a gente quer compartilhar com vocês também, tá bom? Então, vou encerrar agora. Voltem lá, a gente vai, né, finalizar aí conversando um pouquinho mais. E vai ser muito bom ter vocês com a gente nessa segunda parte também. Não vai demorar muito, não. É só para a gente poder conseguir encerrar bem encerrado. Claro, claro. E trazer, também fazer um convite especial para vocês, né, de uma série online que eu vou fazer gratuita nos próximos dias. Então tem que entrar no segundo vídeo para poder ouvir e saber as informações direitinho, tá bom? Um beijo para vocês. Já vou abrir o outro vídeo. Tá bom.
Estamos aqui de volta na segunda parte da nossa live. Eu e Maíra estamos falando sobre soltar a corda, sobre o medo da gente perder o controle, medo da gente ser permissivo. E Maíra já deve estar se conectando aí também para a gente poder retomar o assunto. Ela já está ali. Vou colocar a Maíra aqui com a gente. Que bom que vocês estão voltando, não deixando a gente sozinha. Voltou aí, né, Maíra? Tudo certo. Que ótimo. Firme e forte. Que esse assunto, assim, gera muitas, né, traz muitas questões pra gente. E até dizer, assim, que muitas pessoas estavam escrevendo algumas perguntas, né? E nessas lives temáticas, a gente tem trabalhado mais com temas, assim, e é sempre muito bom ter a participação de vocês. Mas às vezes surgem perguntas muito específicas, assim, né? Sobre situações muito individuais, e às vezes foge um pouco do tema que a gente está falando aqui. Então a gente tenta se concentrar, porque é muito difícil já falar, olhando para a câmera, olhar para outra, sentir a outra pessoa que vai falar agora, ler as perguntas, responder tudo. Então a gente pede a compreensão de vocês, assim, que às vezes escrevem uma pergunta e a gente não lê ou não, né, ou não responde. É porque a gente tenta equilibrar um pouco, né, essa coisa assim, né, Maíra, do tema que a gente está falando hoje, né, do ritmo da live também. E para quem, né, às vezes precisa muito de uma resposta, quer muito ter uma luz, às vezes, duas coisas que eu acho importantes, assim, primeiro, que eu tenho uma preocupação muito grande da gente, às vezes, não acessar uma resposta, assim, que nos diga o que fazer, né, porque eu acho que é esse lugar, assim, nós que trabalhamos como educadores, né, eu acho que a gente não tem exatamente a resposta do que o outro tem que fazer, né? Eu quero colocar a luz em vários pontos para que você sozinho encontre a resposta do que fazer, né? Para ajudar um pouco com isso, eu criei o Pergunte a Mari, e aí no meu destaques você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp e eu respondo, né, em vídeo. Eu coloco no meu IGTV. Essa semana vou gravar novos vídeos sobre isso, sobre algumas perguntas que já foram enviadas. E mesmo assim eu não respondo, eu tenho esse cuidado assim, de não responder aquela coisa muito específica, mas a gente responder sobre a situação de uma forma geral, porque eu acho que a gente precisa trabalhar isso na gente, assim, né? Da gente encontrar a resposta também, né, Maíra? Então isso eu acho Bacana. Porque senão a gente, todas essas abordagens que são tão especiais, são tão profundas, às vezes elas começam a ir para esse lugar do manual, né? Então deixa eu abrir aqui o manual da disciplina positiva e ver como é que resolve, né? E é muito mais do que isso, né? A Maíra falou muito nisso no início, é esse olhar para mim, assim, para minha história, para minha ferida, né? Para minha relação com o meu filho. Então não dá para eu encontrar isso num manual, né? Eu preciso. Porque é muita coisa para olhar, né? E às vezes a gente está aqui recebendo uma informação tão pequenininha e teria que ter uma ideia um pouco bem mais ampla do contexto, de tudo que acontece. A gente até tenta, mas me conta um pouco mais e tal, mas às vezes fica realmente, digamos assim, quase inconsequente, assim, de falar alguma coisa que pode não ter tanto a ver com a situação, né? É difícil fazer uma leitura à distância assim, às vezes. Quer acolher, quer atender, quer ajudar, mas talvez é um pouco assim, né? E eu percebo em mim, assim, não sei como é com você. Às vezes eu tenho uma ansiedade, assim, de trazer a resposta para a pessoa. Tipo, ela precisa, de repente, saber disso, que vai ajudar. Eu falo, calma. Ela tem o tempo dela. Passa algumas coisinhas para dar uma provocada, porque são coisas que vão vir aos poucos também. Acho que uma coisa que eu anotei do que a gente estava conversando, essa coisa da urgência, né? Às vezes eu percebo muito de uma urgência de resolver as coisas. E a gente tem que aceitar um pouco o tempo, até o nosso tempo de se ajustar e ir entrando em contato com essa nova visão, com essa quebra de padrão.
isso que você falou do perfeccionismo, achei super interessante, assim, né? Às vezes a gente se cobra muito de, então eu vou entender que se eu fizer alguma coisa de errado, meu filho vai passar por tal e tal situação, vai ter tal e tal sequela, então eu não posso fazer isso, porque senão, não sei o que lá, eu tenho que saber respeitar ele sempre, eu tenho que saber validar ele sempre. Só que eu ainda tenho no meu DNA esse outro jeito de ser, de acreditar e de agir, e de entender, enfim, de assimilar. E eu nunca vou ser 100%. Nunca. Uhum. Aceitar a nossa humanidade, integrar essa parte minha, que é o lado não perfeito, também é um exercício que a gente tem que... É uma coisa que a gente tem que se livrar, né? Não querer ser exemplar o tempo todo. Porque também foi uma cobrança. Sim, e para a criança é muito, muito desafiador ter um pai ou uma mãe que é perfeito, né? Ou que se É acha horrível. que se Quando coloca cai como essa perfeito. máscara, você fala, não, meu pai não é perfeito. Tipo, e eu achando que eu tinha que ser aquilo. É, exatamente. E você olha e fala, uau, vai ser impossível eu chegar nesse lugar. Porque como a gente se espelha, como a gente aprende por imitação, se eu tenho pais perfeitos, eu vou querer imitar aquilo. E aí eu vou querer ser perfeito. E aí como é que vai ser? Né? Não dá, não consigo ser perfeito. É. Então é uma queda, assim, né? Mas tudo isso que a gente está falando vem muito desse lugar mesmo de desconstrução, né? Então, acho que na primeira parte da live, assim, a gente trouxe muitas questões de desconstrução sobre a gente mesma. Então, vocês viram que a gente falou muito pouco sobre a criança em si, né? Sobre o que fazer com a criança e tal coisa, né? Mas a gente falou muito da gente, dos nossos padrões, desses medos, né? De como a gente, se alguém entrou no vídeo só agora, né? Depois volta lá no primeiro vídeo que a gente fez, porque a gente falou muito, né? De como vem esse medo, o medo de perder o controle, o medo de eu ser permissivo, o medo de não exercer o meu poder, né? De onde vem isso? Então a gente falou muito disso, né, Maíra? Acho que foi Uhum. assim, a gente foi em lugares profundos, né? Acho que a gente conseguiu chegar em lugares profundos que até pelo tempo, assim, acho que valeu demais, porque Sim. é uma revisão, assim, né, sobre nós mesmos, sobre esse olhar que a gente tem. E, e soltar a corda, né, é eu ter mais condições de pensar como eu quero lidar com essa situação que eu estou vivendo com a criança. Porque quando eu estou segurando a corda, eu quero de todas as maneiras ganhar. Né? Então eu estou puxando a corda de um lado, a criança às vezes está puxando a corda de outro, a gente está ali numa disputa de poder. E aí eu quero ganhar, eu tenho que ganhar, porque eu sou o pai, eu sou a mãe. Se eu não ganhar, aí vai vir todas as ameaças lá do primeiro vídeo que a gente falou, né? Então eu fico aqui segurando a corda, eu já não sei mais o que fazer. Não sei se eu bato, não sei se eu grito, não sei se eu ponho de castigo, eu não sei se eu ponho em cantinho do pensamento, eu não sei mais o que eu faço, mas eu continuo segurando a corda porque eu tenho que ganhar, né? Então o que é soltar a corda? É dizer eu não preciso ganhar. Porque não é uma relação de que alguém ganha e o outro perde. É uma relação onde os dois podem ganhar através do respeito. Eu posso ganhar colocando meu respeito, eu posso ganhar dando respeito para o meu filho. Isso é ganhar, né? Não significa que eu vou ganhar quando só existe o respeito para o meu lado, quando a criança faz aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, quando eu me sinto forte. Então, soltar a corda é decidir sair de uma relação onde eu tenho que necessariamente ganhar. Então é falar assim, não preciso ganhar, não preciso entrar nessa disputa, eu não preciso voltar para um lugar infantil, porque esse lugar de disputa é um lugar infantil, né? É um lugar de birra, é como se eu voltasse lá atrás e fizesse a minha birra também, né? Você está fazendo birra, agora eu vou fazer também, né? Você está me desafiando, eu também vou te desafiar. A criança seria. É a minha criança ferida, né? Não, mas eu nunca pude falar isso, eu nunca pude questionar, eu nunca pude dizer que eu não quero, e você está dizendo, não, isso não pode, Quem é isso é você injusto, pra né? dizer Quem como é assim? você para falar assim comigo? E aí, essa é a nossa criança ali, ferida, com raiva, né, de não ter sido escutada, de não ter sido ouvida, querendo estar.
nessa disputa. Então, soltar a corda é olhar para isso e abrir mão de estar nesse tipo de relacionamento com a criança. Lindo. Isso me faz lembrar, só para, talvez, não sei se encaminhar, mas para me lembrar, talvez, um último ponto que eu acho que é legal trazer, uma fala do Marshall Rosenberg também, o cara que sistematizou a comunicação não violenta, que ele fala, né, você quer realmente ter razão ou ser feliz? O que você prefere, né? E às vezes a gente fica tão agarrado com essa coisa do ego, de eu quero provar que a minha visão sabe, que eu que sei o que é melhor. Também tem essa ideia de que eu sei o que é melhor para criança o tempo todo, né? Mas tem horas que tipo, simplesmente eu quero uma relação tensa com meu filho, ou eu quero estar feliz, estar tranquilo, sabe? Às vezes colocar na cabeça, eu vou fazer aquilo de uma forma alegre, conduzir a situação pela alegria, pelo amor e pela alegria, né? Isso também pode ser uma opção. Então, às vezes, ter isso em mente de que, opa, o clima tá pesando. Realmente, e aí talvez trazer aquela pergunta que você falou, merece? Vale a pena essa batalha? Sim. Pra que entrar no tenso, né? Exatamente. E soltar a corda, eu também fazer essa avaliação, né? E é isso, tem casa muito com essa frase que você falou do Marshall, né? Eu quero ter a razão ou eu quero ser feliz? Talvez se a gente for transportar isso para nossa relação com a criança, eu quero ter a razão ou eu quero me conectar com essa criança? Eu quero construir uma relação de respeito. Eu quero ganhar ou eu quero construir uma relação respeitosa de via de mão dupla, né? Então, acho que é bem isso, assim, que linda essa frase, uma ótima maneira da gente ir encerrando esse assunto. E aí, para a gente falar mais, né, sobre a educação com respeito, sobre esse olhar, né, que é esse caminho do meio, que é esse equilíbrio, né, que não é punição, não é permissividade. Eu tenho um convite para vocês, né? Nos próximos dias, no início agora de agosto, eu vou fazer uma série online gratuita, Educar com Respeito, né? Falando um pouco mais, são 4 vídeos de 40 minutos e eu vou trazer um pouco mais sobre esse assunto, né? Um pouco desse olhar para nós, o olhar para a criança também, entendendo alguns comportamentos da criança, para a gente poder explorar um pouco mais. Então, quem conhece meu trabalho sabe que com alguma frequência, né, eu faço esse tipo de trabalho mesmo, de compartilhar com vocês online gratuitamente, né? E aí o link, né, para você se inscrever, porque você precisa se inscrever nessa série online para você assistir, porque não vai ser aqui no Instagram, vai ser no site, então você vai receber no seu e-mail. Então o link está na minha bio, né? Na minha também. Na sua também, né, Maíra? Obrigada por compartilhar comigo esse convite, né? Vai ser dia 6, dia 8, dia 10 e dia 13 de agosto, né? E aí você pode se cadastrar, colocar o seu e-mail. E você vai receber todas as informações pelo e-mail, né? Os horários, vai receber os vídeos, convite para os vídeos, tudo. Então, são 4 encontros online, né? E ao vivo, eu vou estar ao vivo mesmo, não é gravado. E a gente vai explorar e conversar mais sobre esses assuntos. Então, eu deixo meu convite aqui para vocês. Está na bio da Maíra, está na minha bio também. Participem dessa série, que vai ser muito bacana. Né? Vocês ver histórias também de pessoas que já experimentam, né, essa educação com respeito, conhecer um pouquinho mais, se aprofundar. Então, é esse o convite que eu queria deixar para vocês hoje, né, Maíra? Isso, querida. Obrigada, muitíssimo obrigada pelo convite também, por ter me trazido aqui para cá. Foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada pela sincronicidade, né? E obrigada a vocês também por toda a participação, por todo o envolvimento com a gente aqui, tá bom? Para quem está aqui no Brasil, um bom restinho de domingo. Para quem está como a Maíra lá na Europa, boa noite. Boa noite, obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima, tá bom? Beijo. Também tá na minha bio lá o link da série, para quem estiver acompanhando. Aliás, agradecer também, um monte de gente mencionou a Tenda Materna aqui, falou que acompanha o podcast que eu faço.
E obrigada aí. Tem vários seguidores que eu também reconheci, várias pessoas que me acenaram. Não consegui. É um desafio isso de cumprimentar, responder todo mundo. Mas eu não vi todos, mas eu vi várias menções e agradeço também as pessoas que vieram da minha página, porque eu chamei, né? Muitas pessoas que Sim, muito bom. Muito bom. Várias amigas aí virtuais. É sempre bom ver pessoas que já estão participando, né, da live e bom ver pessoas novas também. Então, os que são novos, muito bem-vindos, né? E os que já estão por aqui, obrigada por nos acompanhar também, tá bom? Um beijo para você. Obrigada, querida. Beijo. Tchau. Tchau.